Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Façam o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles farão a viagem comigo. Eu visitarei vocês depois que tiver passado pela província da Macedônia, pois vou passar por lá. Pode ser que eu fique algum tempo com vocês, talvez todo o inverno, e assim vocês poderão me ajudar a continuar a minha viagem para onde quer que eu for. Pois eu não quero ver vocês apenas de passagem. Se o Senhor permitir, espero ficar bastante tempo com vocês. Resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Se Timóteo chegar aí, façam tudo para que ele se sinta bem entre vocês, pois assim como eu, ele também está trabalhando para o Senhor. Não deixem que ninguém o despreze. Pelo contrário, vocês devem ajudá-lo a continuar a sua viagem em paz, a fim de que ele volte para cá, pois estou esperando que ele volte junto com os outros irmãos. Quanto ao irmão Apolo, tenho recomendado muitas vezes que vá visitar vocês com os outros irmãos, mas ele acha que não deve ir agora. Ele irá na primeira oportunidade. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Vocês conhecem Estéfanas e a família dele. Vocês sabem que eles foram os primeiros cristãos convertidos na província da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Peço a vocês, meus irmãos, que sigam a orientação deles e dos outros que os ajudam e trabalham com eles. Eu estou alegre com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Eles me animaram muito, e sei que animaram vocês também. Gente como essa merece elogios. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Áquila e a sua esposa Priscila e a igreja que se reúne na casa deles mandam saudações cristãs a vocês. Todos os irmãos daqui mandam saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Escrevo isto com a minha própria mão. Quem não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranatá. Vem, nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. E que o meu amor esteja com todos vocês, pois estamos unidos com Cristo Jesus. Jeremias, capítulo 41.
No 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens para encontrar-se com Gedalias. Enquanto estavam todos ali, tomando uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele pegaram as suas espadas e mataram Gedalias. Assim mataram aquele que tinha sido posto pelo rei da Babilônia como governador do país. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os soldados babilônios que estavam lá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse que Gedalias tinha sido morto, chegaram ali 80 homens. Eles vinham de Siquém, Siló e Samaria. Estavam com a barba raspada e as roupas rasgadas e tinham feito cortes no corpo. Eles traziam cereais e incenso para oferecer a Deus, o Senhor, no templo. Então Ismael saiu chorando de Mispa e foi encontrar-se com eles. Quando chegou perto deles, disse: entrem e venham ver Gedalias. Quando eles entraram na cidade, Ismael e os seus homens os mataram e jogaram os corpos num poço. Mas havia no grupo 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate. Temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Aí ele desistiu e não os matou, como havia feito com seus companheiros. Era grande o poço que Ismael jogou os corpos dos homens que ele havia matado. O rei Asa o havia cavado para se prevenir contra os ataques do rei Baasa de Israel. Ismael encheu esse poço com os corpos dos homens que haviam sido mortos. E depois Ismael partiu para o país de Amon, levando como prisioneiros as filhas do rei e todo o resto do povo que estava em Mispa. O comandante-geral Nebuzaradã tinha deixado Gedalias como o responsável por essa gente. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele ouviram falar do crime que Ismael havia cometido. Então reuniram os seus soldados e foram combater contra Ismael. Eles o alcançaram perto do grande poço de Gibeão. Quando os prisioneiros de Ismael viram Joanã e os chefes do exército com ele, ficaram alegres. Aí viraram e correram para o lado de Joanã. Mas Ismael e 8 dos seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o país de Amon. Então Joanã e os chefes do exército que estavam com ele reuniram os soldados, as mulheres, as crianças e os eunucos que Ismael havia levado de Mispa como prisioneiros, depois de ter matado Gedalias. Assim reuniram a gente que Joanã havia tomado de Ismael em Gibeão e partiram, parando um pouco em Jeruti-Quimã, perto de Belém. Eles queriam ir até o Egito para fugir dos babilônios. Estavam com medo deles porque Ismael tinha matado Gedalias, aquele que havia sido posto como governador do país pelo rei da Babilônia. Jeremias, capítulo 42.
Então todos os chefes do exército, e Joanã, filho de Cariá, e Azarias, filho de Osaías, e pessoas de todas as classes, vieram falar comigo. Disseram o seguinte: Por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido. Ora o Senhor Deus por nós e por estes que foram deixados desta terra. Antes, nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Ore ao Senhor, seu Deus, para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Eu respondi: Está bem, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois eu contarei o que ele disser. Não esconderei nada de vocês. Então eles disseram: Que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não obedecermos a todas as ordens que Ele nos der por meio de você. Gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Dez dias depois, o Senhor Deus falou comigo. Aí chamei Joanã, filho de Cariá, e todos os chefes do exército que estavam com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse: O Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me pediram que orasse, disse o seguinte: Se vocês quiserem continuar a viver nesta terra, eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha e deixe que vivam nesta terra. Mas vocês que ficaram em Judá não devem obedecer ao Senhor, seu Deus, mas devem concordar em morar nesta terra. Não digam assim: nós vamos morar no Egito, onde não teremos mais de enfrentar a guerra, nem ouvir o toque de atacar, nem passar fome. Se vocês falarem assim, então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, dirá: Se vocês estão mesmo resolvidos a viver no Egito, então vão ter de enfrentar a guerra de que vocês têm medo. A fome que vocês temem vai segui-los, e vocês morrerão no Egito. Todos os que estiverem resolvidos a viver no Egito morrerão na guerra, ou de fome, ou de doença. Não sobrará ninguém. Ninguém escapará da desgraça que farei cair sobre vocês. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz: Se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor cairão sobre vocês como caíram sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e espantosa. Os outros zombarão de vocês e usarão o seu nome para rogar pragas. E vocês nunca mais verão este lugar. E eu disse ainda:
O Senhor Deus disse que vocês que ficaram em Judá não devem ir para o Egito. Por isso agora eu os aviso. Vocês estão cometendo um erro que pode lhes custar a vida. Vocês me mandaram falar com o Senhor, nosso Deus, e me disseram: ore ao Senhor por nós. Depois conte-nos tudo o que Ele disser que devemos fazer, e nós faremos. Agora, eu lhes contei tudo, mas vocês não estão obedecendo ao Senhor, nosso Deus, em nada do que Ele me mandou dizer. Portanto, lembrem disto. Vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença, na terra para onde querem ir e onde querem viver. Salmo 122. Canção de Peregrinos, de Davi. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. E agora aqui estamos, dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como Ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Que haja paz na cidade protegida por muralhas. Que haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos, e por isso digo a Jerusalém: que a paz esteja com você. Eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Capítulo 5. Visões de batalhas. Nessa mesma época, o rei Antíoco IV Epífanes organizou a sua segunda guerra contra o Egito. Aconteceu então que durante quase 40 dias começaram a aparecer no ar, pela cidade inteira, visões de batalhões de cavaleiros vestidos de armaduras folheadas a ouro, armados de lanças e com as espadas na mão. Os batalhões estavam em posição de combate. Um lado atacava o outro, cada um por sua vez. Os cavaleiros sacudiam os escudos e as lanças eram tantas que não podiam ser contadas, e as flechas voavam pelo ar. As armaduras brilhavam e havia couraças de todo tipo. E todos os moradores de Jerusalém oravam para que essas visões fossem sinais de coisas boas. Jazão ataca Jerusalém. Quando correu o boato de que o rei Antíoco tinha morrido, Jazão reuniu uns 1000 homens e atacou de repente a cidade.
Eles derrotaram os soldados que defendiam as muralhas e assim finalmente conquistaram Jerusalém. O grande sacerdote Menelau foi para a fortaleza a fim de ficar em segurança. Porém, Jazão, sem dó, continuava matando seus patrícios, sem pensar que não havia derrota pior do que uma vitória contra os seus irmãos. Ele pensava que estava vencendo os seus inimigos e não os seus patrícios. Mas Jazão não conseguiu tomar o poder. No fim, a sua traição lhe trouxe somente humilhação, e ele teve de fugir de novo para o país de Amon. E Jazão acabou morrendo miseravelmente. Foi assim que aconteceu. Aretas, chefe dos árabes, o prendeu, mas ele escapou e fugiu, indo de cidade em cidade, perseguido e detestado por todos por ser traidor da sua própria religião, e odiado também por ter sido o carrasco do seu próprio país e do seu povo. Então ele conseguiu fugir para o Egito, e depois foi até Esparta, pois pensou que ali poderia ficar em segurança por causa dos laços de raça que havia entre os espartanos e os judeus. Esse homem, que havia feito tantas pessoas fugirem da sua própria terra, acabou morrendo numa terra estrangeira. Ele, que tinha matado muitas pessoas que nunca foram sepultadas. Ele mesmo, quando morreu, não teve ninguém que chorasse por causa da sua morte. E ninguém fez uma cerimônia de enterro para ele. Jazão nem mesmo chegou a ser sepultado junto aos seus antepassados. Matança em Jerusalém. Quando o rei Antíoco soube do que tinha acontecido em Jerusalém, ficou pensando que toda a Judéia se havia revoltado. Furioso como um animal selvagem, ele voltou do Egito com seu exército e conquistou com violência a cidade de Jerusalém. Deu ordens aos seus soldados para matarem sem dó todos os que fossem presos e para acabarem também com todos os que fossem encontrados se escondendo nas casas. Os soldados de Antíoco acabaram com todos, jovens e velhos, meninos, mulheres e crianças, moças e criancinhas. Em apenas 3 dias, 40.000 pessoas foram mortas e outras 40.000 foram levadas para serem vendidas como escravas. Além disso, Antíoco teve o atrevimento de entrar no templo mais sagrado do mundo. Quem o levou foi Menelau, o traidor da sua própria religião e do seu país. Com mãos impuras, Antíoco pegou os vasos sagrados. Com mãos impuras, ele levou embora os presentes que outros reis tinham oferecido para aumentar a glória e a honra daquele lugar santo. Cheio de orgulho, Antíoco não entendia que o Senhor estava irado por um pouco de tempo por causa dos pecados dos moradores de Jerusalém e por isso não estava protegendo o templo. De fato, se os moradores de Jerusalém não fossem culpados de terem pecado tanto, Deus teria castigado Antíoco logo no começo. Deus teria feito com que ele desistisse de agir de modo tão louco, como agiu Eliodoro, a quem o rei Seleuco tinha mandado fazer uma lista de todas as riquezas do tesouro do templo. Porém, o Senhor não escolheu o povo de Israel por causa do templo, mas escolheu o templo por causa do povo. Assim, o templo sofreu as mesmas desgraças que o povo sofreu, e mais tarde recebeu as mesmas bênçãos que o povo recebeu. Quando o Altíssimo Deus se tornou novamente amigo do seu povo, o templo, que havia sido abandonado por causa da ira do Todo-Poderoso, foi reconstruído em toda a sua glória.
nova matança em Jerusalém. O rei Antíoco pegou 63 mil quilos de prata do templo e foi depressa para Antioquia. Estava tão orgulhoso e cheio de si que pensou que era capaz de navegar em terra firme e de caminhar por cima do mar. Ele deixou governadores para perseguirem o povo. Em Jerusalém ficou Filipe, que era rei da Frígia e era um homem mais cruel do que o próprio Antíoco, e no Monte Gerizim, em Samaria, foi posto Andrônico. Além desses dois, havia Menelau, que tratava os judeus, seus patrícios, com mais crueldade do que os outros dois. Antíoco odiava tanto os judeus que mandou para Jerusalém um exército de 22 mil mercenários da Mísia, comandados por Apolônio, que foi para lá, com a ordem de matar todos os homens e vender como escravos as mulheres e os jovens. Quando chegou a Jerusalém, Apolônio fingiu que vinha em paz e esperou até o dia sagrado do sábado. Nesse dia, notando que os judeus não estavam trabalhando, ele ordenou que os seus soldados fizessem um desfile militar. Os judeus que saíram da cidade para ver o desfile foram todos mortos. Depois, Apolônio e os seus soldados entraram na cidade e mataram muitas pessoas. Mas Judas, chamado de Macabeu, conseguiu fugir com 9 homens para as montanhas, onde ficaram vivendo como animais selvagens. E para não ficarem impuros, Judas e os seus companheiros só comiam das plantas que encontravam lá.